Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar então nossa terceira aula, ok? Para esta aula, nós vamos estar estudando aí os conteúdos da página 11 à página 20, tá? Vou fazer uma abordagem do que nós vimos nas aulas anteriores, né? E o conteúdo da página 11 à página 20, nós vamos falar um pouquinho sobre ainda a entrada de dados na planilha, vamos ver os recursos que ele tem, como, por exemplo, o auto-preenchimento, listas suspensas, né? Então a gente já vai começar a perceber aqui as características, né, que um programa como o Excel ele traz para nós, tá bom? Esse item mesmo de lista suspensa e auto-preenchimento são recursos que, quando bem usados, né, faz com que a gente consiga ser muito ágil no uso desses programas. O que a gente percebe ao longo do tempo é que algumas pessoas têm dificuldade em entender, assimilar esses recursos e acaba se atrapalhando ou muitas vezes não utilizando e fazendo aí um retrabalho, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula aí, ok? O foco principal para a nossa parte vai ser lista suspensa, auto-preenchimento, mas como eu falei, eu vou fazer uma abordagem aí do que nós vimos um pouco da aula anterior, tá bom? Queria destacar aqui também a questão do teclado, que é muito importante que você consiga e saiba utilizá-lo bem aí, tá bom? Acredito que a maioria dos alunos já viram, já tiveram aí o curso do Word, do PowerPoint, então já está mais familiarizados com o teclado, tá? Caso você ainda não tenha passado por esses cursos, talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas é muito comum a gente usar, né, as teclas, por exemplo, como eu citei na aula passada, PG Up, né, ela fica localizada aqui, tá certo? PG Down. Então essas teclas, no caso do Excel, elas são comuns para nós no nosso uso diário aí, tá? Na aula passada, nós trabalhamos muito com seleção, né, selecionar áreas da planilha, então eu usei as setas de direção. No seu teclado, as setas de direção são essas que a gente tem aqui, eu destaquei para vocês aqui, então eu tenho seta para cima, seta para baixo, para a esquerda, seta para a direita, tá bom? Essa parte aqui do teclado, gente, você também pode utilizar, tá? A gente vai chamar essa parte aqui de teclado numérico. Só que para você usar a seta que ele mostra aqui, ó, onde eu estou destacando para vocês, né, ó, seta para baixo, tá bom? É importante que o Numlock ele seja desligado. Se você deixar o Numlock ligado, quando você pressionar a seta para cima, na verdade o Excel vai mostrar, vai exibir o conteúdo 8. Ele vai receber essa entrada, né, de um número. Então, quando você der seta para baixo, se o Numlock estiver ligado, ele vai receber o número 2, e não a seta para baixo. E como é que você sabe se o Numlock está ou não ligado? Aí você vai observar se ele vai acender a LED aqui. Então, aqui ele tem indicadores no teclado, onde ele diz que o Caps Lock, que o Numlock está aceso, estão ligados, tá bom? Essa tecla fixa, né, aqui é a tecla do Caps Lock, tá? Certo? É a tecla que vai travar o seu teclado em letras maiúsculas, tá bom? Então, se você ainda não está se familiarizado com isso, faça um teste aí. Para nós é importante que a gente tenha habilidade no uso do teclado, tá bom? Então, talvez eu volte para essa tela para lembrar vocês aqui como está usando. Hoje nós vou usar esses recursos aqui, vocês vão perceber que a gente usa, é muito comum para nós usar Paging Up, Paging Down, a tecla End. Na aula passada eu associei, né, eu usei pressionando a tecla End, que é essa daqui, ó, fica nessa posição, tá? Aqui a End. E quando eu pressiono a tecla End no Excel, quando eu der seta para baixo, aí ele vai descer até o final da próxima célula que tiver sem conteúdo. Se por um acaso você fizer isso em células que têm conteúdo, quando você der End, seta para baixo, ele vai descer até a última célula que ainda tem conteúdo. Eu vou exemplificar isso aí para vocês, tá bom? Ok? Então vamos voltar lá para o nosso Excel, ok? Legal, gente, ó. Então tá aqui na nossa planilha, para a gente não perder aí a sequência do que nós falamos, nós já vimos um pouco sobre as guias aqui em cima, né? Já andei falando um pouquinho da formatação de preenchimento de cores, né? Falamos aí na parte de largura,
tanto da coluna quanto da linha. E aqui embaixo, ó, eu queria destacar para vocês, eu tenho a minha planilha que eu estou usando agora, ele está mostrando Plan 1. Do lado aqui, eu posso estar adicionando novas planilhas aqui, tá ok? Então tem como você estar clicando aqui e adicionando novas planilhas. Agora, quando você clicar no Plan 2, ele vai estar mostrando aqui a planilha 2. Parece que não mudou nada, porque é rápido, né? Ó, mas ele muda assim. Por exemplo, ó, vou deixar na Plan 1, eu vou colocar aqui, eu vou digitar aula 3 do curso de Excel, né? Ó. Se eu clicar aqui embaixo no Plan 2, você vai ver que ela está vazia. Aqui na Plan 2 eu vou selecionar, lembra na aula passada de seleção? Ó, selecionei do endereço B2 até o endereço G5, né? Ou seja, ó, cliquei com o mouse, seguro e arrasto, né? Quando eu faço isso, ele seleciona a área. Como eu estou aqui no balde escolhendo uma cor, ele preenche a área selecionada com a cor. Então, observa, quando eu clico no Plan 1, eu tenho um texto. Quando eu clico no Plan 2, eu tenho uma área de células com preenchimento de cores, tá bom? Ok? Vou voltar para Plan 1, nós vamos trabalhar com ela aqui por enquanto, tá bom? Vou apagar esse texto, né? Eu seleciono tudo e pressiono, olha só a ideia do teclado, ó. Pressiona a tecla Delete, né? Vamos voltar lá para a gente ver no teclado, onde é que está a tecla Delete, ó. Tecla Delete, né, ó. Tá aqui, ó. No meu caso, ó, tecla Delete é essa, tá bom? Ok? Dá para apagar de uma outra forma, professor? Dá sim, ó. Vou fazer um teste aqui, né, ó. Revisão, né, ó. Revisão, tá bom? Vou aumentar aqui para você poder enxergar o que eu digitei, tá vendo, ó? Revisão. E se eu selecionar revisão, e agora com o mouse, ó, com o mouse, eu clicar com o botão direito do mouse e pedir para ele excluir, ele apaga, tá vendo? Ó? Ele vai apagar todo o conteúdo aqui, né? No caso, eu vou deslocar aqui todo o conteúdo da tela, da coluna, tá bom? Ou da linha, aí você escolhe o que você quer. Tem outras formas de apagar? Tem, ó. Vou cancelar aqui, né? Ó, vou cancelar aqui, e aí eu vou selecionar essa área aqui, ó. Tá vendo? Vou selecionar essa área aqui, e aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir apenas para ele limpar conteúdo, né? Então, uma coisa é limpar conteúdo, a outra é excluir a coluna ou excluir linha. E excluir linha, gente, ele exclui tanto linha quanto coluna. Só que, veja bem, ó, se eu apagar, né, ó, se eu remover a coluna B de bola aqui, ele não vai ficar com vazio. Ele vai automaticamente reposicionar aqui as letras para essas colunas. Então, vocês vão perceber que a coluna C ela vai se transformar na coluna B. Para você perceber isso, eu vou escrever aqui, por exemplo, ó, nome, bairro, né, idade, tá bom? E aqui do lado, telefone, né, telefone. Observe que quando eu excluir a coluna B, ó, eu seleciono ela, quando eu excluir a coluna B, ele vai reposicionar a letra das demais colunas, e a C, ó, ela vai passar a ser B. Como é que eu vou excluir? Ó? Clico com o botão direito do mouse, excluir, ó. Você viu? Ó, é automático, né? Por isso falamos planilha eletrônica, automático. Vou apagar novamente todo o conteúdo, ó, pressionando agora a tecla Delete, de novo, a tecla Del, tá bom? E aí lembrando aqui então, né, a questão de planilhas, ó, Plan 2, Plan 1, Plan 2, Plan 1. Podemos trocar o nome dela, por exemplo, poderia clicar aqui com o botão direito do mouse, ó, e renomear, e aí trocar o nome dela aqui. Eu vou colocar aqui aula 3. Poderia colocar, né, vendas, estoque, controle financeiro, tá bom? Você pode renomear os nomes das planilhas aqui normal, sem problema, ó. Clica com o botão direito aqui em cima e vem até a parte de renomear. Se você não deseja mais essa planilha, podemos também excluir toda a planilha, tá?
ok? Mas sempre a gente vai trabalhar dentro de uma planilha. Se eu excluir todas, ele vai trazer uma planilha nova para mim automaticamente, tá bom? Ok, gente? Bom, seguindo então o objetivo da nossa aula de hoje, eu vou estar falando para vocês aqui da parte de autopreenchimento primeiro, tá bom? Um exemplo aqui bem bacana para vocês é quando eu digito a palavra carro ou o nome de pessoas, né? Vou usar aqui o exemplo de carro, ó. Se eu digitar carro e eu der Enter, quando ele for para a linha de baixo, que eu começar a digitar de novo, ele traz novamente, ó, a palavra carro, só porque eu pressionei a letra C. Tá vendo? Eu vou apagar aqui, né, o carro e eu vou digitar outra palavra. Por exemplo, eu vou digitar escola. Escola. Agora eu vou dar Enter. Agora eu vou digitar aqui, por exemplo, moto. Tá vendo? Ó? Quando eu voltar a digitar a palavra carro, vai ser com C, ele me traz novamente para ela. Se for essa palavra que eu quero digitar aqui, basta eu pressionar Enter, ó. Tá bom? Então eu vou repetir, eu vou digitar a palavra moto, eu vou digitar M-O, ó, ele já trouxe para mim. Essa palavra que eu desejo, então eu dou Enter. Se não, você continua digitando, ó. Eu vou digitar motocicleta, ó, tá vendo? Motocicleta, né? Agora ele permitiu que eu entrasse com uma nova palavra. Vou dar Enter, ó. Se eu digitar M-O, ele ainda não trouxe o autopreenchimento. Mas quando eu digitar T-O, ó, ele ainda não trouxe porque ele identificou uma outra palavra que também mantém essas mesmas iniciais. Agora, quando eu digito o C, tá vendo? Ó, aí ele já me traz novamente aí o complemento da palavra motocicleta. E aí eu dou Enter, tá bom? Então, se eu digitar aqui C-A, ele entende e sugere a palavra carro, e assim sucessivamente. Isso é um recurso interessante do Excel, e seria um nome chamado autopreenchimento. O que nós percebemos, como eu falei, é que algumas pessoas têm dificuldade de entender esses pontos iniciais do Excel e acaba aí se atrapalhando um pouquinho. Vou clicar aqui fora, porque eu fiz isso só para demonstrar para vocês como funciona, e vou apagar, gente, ó. Como é que a gente apaga isso de forma rápida, né? Ó, selecionamos toda a área, lembra da nossa aulinha de seleção? Então, selecionamos toda a área e aí a gente pressiona a tecla Delete. Ou então clica, né, com o mouse e pede para ele estar limpando, limpar, tá bom? Ok? Eu vou passar aqui para vocês agora o que acontece quando a gente digita, por exemplo, um número, né, e eu gostaria que esse número ele fosse sequencial. Então, por exemplo, número 1, 2, 3, e eu vou fazer isso até o número 10, ou até o número 20, ou uma quantidade maior, tá bom? Eu poderia estar digitando isso, né, mas se for realmente uma quantidade muito grande, isso vai me dar trabalho, tá? Então, o que o Excel faz? Ó, ele tem uma forma aí de fazer isso de forma automática para nós, tá bom? Se eu pegar o mouse aqui, ó, colocar aqui no número 3, clicar aqui embaixo, ó, eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem o que vai acontecer, tá vendo? Ó? Se eu trouxer o cursor aqui, ó, bem pertinho do número 3, no cantinho, tem um quadradinho, ó, ele muda para um sinal de mais, né, uma cruzinha, um sinal de mais, porque o ponteiro do mouse está no sinal de mais, mas quando eu trago aqui no canto da célula, ele muda. Ó. Se eu clicar e arrastar, o que vai acontecer aqui, gente, é que ele vai copiar o que foi selecionado. E o que foi selecionado é o número 3, tá bom? Não é bem isso que eu quero. Eu vou dar o Ctrl Z. Ctrl Z é para voltar. Gente, ó, lembrando lá do teclado, ó. Por isso que é importante a gente entender, né, o uso do teclado. Ó. Quando eu falei Ctrl Z, eu estou segurando essa tecla, mantenho ela pressionada, e aí com o outro dedo eu pressiono a tecla Z. Então ele volta automaticamente à operação anterior. Isso acontece no Excel, como acontece em outros programas, como PowerPoint, como Word, tá bom? Então, se eu der Ctrl Z, ele vai desfazer o que eu acabei de fazer.
como eu acabei de copiar, ele vai desfazer o copiar, tá bom? Vou dar Ctrl Z, ó, tá vendo? Também você poderia, né, não tem problema algum, tá, ó, selecionar e pressionar a tecla Delete para apagar o que você quer, tá bom? Então, ó, no Excel, quando você tem uma área selecionada, você consegue copiar essa área e colocar em qualquer outro lugar, tá? Isso tem várias formas de fazer no Excel. Uma delas é clicar com o botão direito em cima da célula, né, da área, e pedir para ele copiar, tá vendo? Tá marcado lá, ó. Se eu clicar aqui e com o botão direito nessa célula, ele vai me dar aqui, ó, a opção de colar. Então, na realidade, o Excel ele me traz várias opções de colagem, tá bom? Mas eu vou pegar a primeira, que é a padrão, em que ele traz para mim o conteúdo dela, tá vendo? Se eu clicar aqui embaixo, com o botão direito, ele vai continuar me dando a opção de colar, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, ó, vou deixar o cursor aqui, e vou trazer aqui embaixo, onde ele vai trazer aquele sinalzinho de mais, né, ó, parece a cruzinha, o sinalzinho de mais. Aqui eu vou pressionar o botão do mouse, e quando eu arrastei ele para baixo, normal, né, ó, lembrando que ele copiou o número 3, ele preencheu toda aquela área com o número 3. Não é bem isso que eu quero, o que eu gostaria é que o Excel ele complementasse de forma sequencial. Para isso, gente, ó, eu espero ele apresentar o sinalzinho de mais, aí eu seguro a tecla Ctrl, tá bom? Se vocês observarem, quando eu segurar a tecla Ctrl, ele mostra um sinalzinho de mais perto do símbolo do cursor, tá bom? Eu vou tirar o dedo do Ctrl, ele tira o sinalzinho de mais. Vou colocar o dedo no Ctrl, ó. Ele trouxe, tá vendo? Vou clicar, segurar e arrastar. O que ele faz aí agora, ó? Vou soltar, ó. O que ele fez? Ele fez um auto-preenchimento, né? Ele foi preenchendo aquela área que eu indiquei de forma sequencial com o número. Então, eu vou apagar aqui para vocês verem como o Excel pode ser prático, ó. Pronto. Eu digito o número 1, já digitei o número 1, né? Levo até a parte de copiar do conteúdo, pressiono o Ctrl e arrasto. Se eu parar aqui na linha 10, ele vai preencher até aqui de forma sequencial, tá bom? Trazer aqui para o 10, né? Opa, corrigir aqui para vocês verem, tá bom? Trazer aqui até o número 10, né? Ó, ele vai preencher, olha lá, de forma sequencial, tá bom? E se fosse até o número 100, professor, gente, vai preencher até o número 100, ó, e ele é rápido, ó. Vou segurar a tecla Ctrl e vou descer no mouse, ó, estou segurando o Ctrl e vou levar até o número 100, ó. Tá descendo aqui, eu estou posicionando aqui na linha número 100, ó. Então vou parar aqui na linha número 100. Quando eu soltar, ó, ele preenche até o número 100. Se eu ficar dando seta para cima aqui, ó, você vai perceber que ele preencheu de forma sequencial, né? Ou seja, é um programa realmente bastante interessante. Deixa eu lembrar vocês um outro item que eu tinha comentado no início desta aula, é isso daqui, ó. Eu vou digitar aqui, ó, aluno, né? Aí aqui eu vou digitar Maria, aqui eu vou digitar Carlos, né? Ah, professor, nome de pessoa é letra maiúscula. Então vamos lá, gente, vamos corrigir, ó. F2, estou no teclado, gente, ó. F2, tá? E com a seta eu levo até a letra M, digito a letra M maiúscula e deleto, tá bom? Vamos corrigir o Carlos, ó, vou dar Enter, ó. Levo o cursor até onde está a palavra Carlos, no teclado, tá, gente? Deixa eu voltar lá ao teclado para lembrar vocês de novo, ó. No teclado, eu tenho uma tecla, né, chamada F2, é tecla de função. Então, ó, tem a F1, F2, F3, F4. É a F2 que eu estou pressionando, tá bom? Então, ó, aqui no Excel, eu deixo o cursor aonde está a palavra que eu quero corrigir, editar, né? Que é o F2. Pressiono a tecla F2. Então, reparem que o cursor está piscando ali perto da letra S. E com a seta para a esquerda, ó, para a esquerda, eu vou até o início da palavra Carlos, tá bom?
Também poderia usar o mouse, mas estou indo aqui com a seta. Aqui eu vou colocar a letra C maiúscula normal, pressiono Shift, né, C, e com a tecla Delete eu apago o próximo C. Ó. E agora eu vou dar Enter, tá bom? Escrito aluno, né, ó, pressiono a tecla F2, levo o cursor até o início, coloco a letra maiúscula, apago a letra minúscula e dou Enter, tá bom? Ok, eu vou, como eu estava comentando, eu queria lembrar para vocês a questão de dar a tecla End e a seta para cima ou seta para baixo para ver o que acontece. Ó. Aqui eu vou digitar mais um nome aqui, ó. Vou digitar Pedro aqui, ó. Tá bom? E aqui embaixo do nome Pedro, eu vou digitar Celso. Tá bom? Olha o que acontece, ó. Se eu deixar o cursor aqui e eu pressionar a tecla End no teclado, ó, tecla End, seta para cima, ó. Ele não vai até a primeira linha da coluna, ele vai parar no Celso, ó. Tá bom? Por que ele parou no Celso? Porque ele foi até a última linha que estava sem conteúdo, que é a linha abaixo do Celso, tá bom? A mesma coisa acontece, ó, se eu deixar o cursor aqui, ó. Vou deixar o cursor aqui na linha 45, tá vendo? Ó? Se eu der End, a tecla End, ó, e seta para baixo, ele vai parar no aluno, ó. Tá vendo? E aqui no aluno, né, ó, tô com o cursor no aluno. Se eu der End e seta para baixo, aí ele vai parar no Carlos. Tá vendo? Então a tecla End, ela não vai de uma ponta a outra automaticamente. Na verdade, ela vai de uma ponta a outra quando a área tem preenchimento ou quando ela não tem preenchimento, ela vai até aquela área que não tem preenchimento, tá bom? Então, isso acontece aqui no nosso lado, aqui onde eu tenho os números. Como a gente tem número em todas as linhas, está tudo preenchido, ó. Se eu der End, seta para cima, ele dispara na primeira, lá na linha número 1, que coincidentemente é o número 1. Se eu der End, seta para baixo, ele dispara até a última linha que tem preenchimento, que no nosso caso é essa. Reparem que abaixo dela, ó, não tem preenchimento. Então, professor, se o senhor der End, seta para baixo, ele vai até a última célula que não tem preenchimento, porque eu estou numa célula que não tem preenchimento. Como nós sabemos que abaixo dessas células eu não coloquei mais conteúdo, então provavelmente ele vai até a última linha da nossa planilha. Tá bom, gente? Ok? Então isso aqui eu tinha comentado com vocês, mas não tinha mostrado, está aí, então, concluído para nós, tá bom? Então, lembrando aqui que a gente fez um auto-preenchimento, eu comecei a fazer isso como, ó, eu digitei o número, né, digitei o número, e aí eu levo o cursor até a célula, levo até a posição de copiar, segura a tecla Ctrl e eu arrasto, ó, aonde eu parar, ele faz um auto-preenchimento, tá bom? E aí, lembrando, ó, se você não segurar a tecla Ctrl, o que vai acontecer é isso, ó. Ele vai copiar o número, tá legal? Então, gente, olha que interessante quando eu digito a palavra janeiro. Nesse caso, eu não preciso, tá, ó, eu não preciso segurar a tecla Ctrl. Ele faz um auto-preenchimento automaticamente, tá bom? Então, se eu digitar aqui do lado, no J, o mês de maio, né, maio, quando eu pressionar Enter, depois que eu seleciono maio e vou copiar ele para baixo, ele faz um auto preenchimento, né, ó, na sequência dos meses, tá bom? Então, para mim, vou apagar tudo o conteúdo aqui da planilha, tá vendo? Vou apagar tudo, né? Para apagar tudo aqui, gente, ó, eu tenho aqui, bem na primeira coluna, na coluna A e no número 1, eu tenho um quadradinho aqui que ele está vazio. Esse quadrado aqui, ó, ele faz uma referência a toda a planilha, tá vendo, ó? A toda a planilha. Quando eu pressionar Delete, ó, ele limpa toda a planilha, tá vendo? Então vamos voltar aqui com auto preenchimento, colocando aqui o número 1, e aí eu vou preencher ele só até o número 5, tá bom? Só até aqui a linha número 10, né? Então eu partindo ali do número 1, preenchendo até a linha número 10, eu consigo obter 8 números, tá bom? E com relação aos meses, né, ó,
eu vou digitar aqui na primeira linha da planilha, janeiro. Janeiro. Quando eu faço, né, a cópia dele para baixo, ele automaticamente faz um auto-preenchimento. Se eu for até passar para ele 12 meses, ele vai me levar até dezembro, tá bom? É o que eu vou fazer agora, ó. Parei aqui na linha 12, e aí eu tenho automaticamente todos os meses já pronto para me fazer uma planilha, né, e tudo mais, tá bom? Interessante que isso também vai acontecer, pessoal, com os dias, tá? Os dias da semana, ó. Se você tem um dia que você digitou ali e faz essa cópia de auto-preenchimento, ele automaticamente aí, ele vai colocar eles na sequência, tá bom? Ok? Beleza, gente. Vamos fazer uma atividade aqui na Plan 2, ó, só para a gente exercitar a planilha, ó. Eu vou lá na Plan 2, eu vou tirar esse azul aqui, lembrando que eu não apago o azul, né, ó. Eu formato essa área aqui no item balde, pedindo para ele não colocar, né, não colocar preenchimento, certo? Vou deixar ele sem preenchimento, tá bom? Então vamos lá, fazer ele clicar aqui na parte de item sem preenchimento, ó, e aí ele vai limpar para mim, ó, tá vendo? Legal, gente, ó, vou aumentar um pouquinho aqui a planilha, para vocês estarem observando o que eu vou fazer, e aqui eu vou digitar um exemplo para vocês aqui de listas suspensas, só, eu vou digitar a cor verde, abaixo do verde eu vou digitar azul, tá bom? Abaixo do azul eu vou digitar amarelo. Nós vimos já, né, ó, que quando eu digito, né, ó, uma palavra que ele encontra na sequência ali, ó, né, ele faz um auto-preenchimento, certo? Isso é auto-preenchimento, ó. Agora, quando eu clico aqui na célula, tá, ó, com o mouse, ok? E eu escolho aqui com a lista que me aparece aqui, ó, a opção escolher na lista suspensa, ó, ele permite eu escolher uma das palavras que está na lista acima. No caso, eu vou digitar de novo amarelo, tá bom? Aqui é interessante porque não tem relação entre cores e nada, tá bom? Para vocês terem uma ideia, eu vou digitar o nome de uma pessoa aqui, ó, Paulo. E abaixo do nome Paulo, eu vou digitar uma outra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, cadeira. Abaixo da palavra cadeira, eu vou digitar carro. Né? Se na célula vazia eu clicar com o botão direito do mouse e eu selecionar a opção escolher na lista suspensa, ele abre, né, ó, todas as opções que eu tenho, tá vendo? E eu posso estar repetindo lá. Vou colocar aqui azul. E aí ele faz para mim azul. Tudo bem? Ok? Vamos fazer o seguinte, então, gente, ó. Nossa aula aí está chegando no final, tá? Eu fiz para vocês uma abordagem do uso do teclado, lembrando aqui que é importante você saber usar o teclado, tá certo? Gostaria que, se necessário, revejam essa aula novamente, tá bom? E quem tem computador em casa, né, quem tem o programa Excel, é importante refazer essas atividades, refazer esses exercícios. Nas próximas aulas a gente vai estar montando planilha, tá bom? Quem aí está com problema no computador ou não tem um programa, assim que a gente retomar as aulas, né, de forma presencial, você vai poder fazer essas atividades em aula ou na sexta-feira para estar treinando, tá bom? Eu convido vocês a estarem dando uma olhada nas páginas 21 à página 25, tá? Para já estar adiantando aí o conteúdo da nossa aula. E nós vimos hoje aí lista suspensa, autocorreção, né, autopreenchimento, e vimos aí um pouco de como trabalhar com duas planilhas ou mais aí, né? Alguns conceitos também de movimentação da planilha, tá bom? Obrigado mais uma vez, fique com Deus e até a próxima aula.